missa do segundo domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, estamos celebrando nesse segundo domingo da Quaresma nesse domingo em especial, já avançando para quase a metade da Quaresma. A Igreja nos coloca para meditarmos a passagem do Evangelho da Transfiguração do Senhor. E, a primeiro momento, nos dá a impressão que este Evangelho ele não se harmoniza muito com a Quaresma, porque a Quaresma é um tempo de penitência, de consternação, de arrependimento dos pecados, de recolhimento interior. E o Evangelho da Transfiguração é um Evangelho festivo, tanto que é o Evangelho que nós meditamos na festa da Transfiguração, no dia 6 de agosto, e que aqui no Brasil coincide com a festa do Bom Jesus, em que várias cidades do Brasil, sobretudo aqui no interior de São Paulo, de modo especial, mas também em Minas, na Bahia, em vários lugares, muito catolicismo muito enraizado, se celebra também essa festa do Bom Jesus. Portanto, este é um Evangelho festivo, e a Igreja nos dá a meditá-lo bem no segundo domingo da Quaresma. Então, aqui é um aparente contraste, mas na verdade não. A Igreja está nos dando, a meditação desse Evangelho da Transfiguração, o exato sentido da penitência. O exato sentido da penitência quaresma. Nosso Senhor chama para subir com Ele ao Monte Tabor Pedro, Tiago e João. Nosso Senhor, que havia predito antes desta passagem da Transfiguração, predita aos discípulos a sua paixão e morte em Jerusalém. E ele chama Pedro, Tiago e João, segundo os comentaristas católicos, quais são quase unânimes nisso, em que Nosso Senhor escolheu esses três dos 12 discípulos, porque eles tinham, entre todos, o maior zelo, o maior empenho, o maior esforço, ou o maior interesse por aquilo que Nosso Senhor fazia e por aquilo que Nosso Senhor ensinava. De modo que estes três mesmos, Pedro, Tiago e João, que estariam com Nosso Senhor na noite da Quinta-feira Santa, no Monte das Oliveiras, em que Nosso Senhor, então, foi preso. Então, Nosso Senhor chama Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor. E eu estive no Monte Tabor, lá em Jerusalém. É realmente um monte muito alto, do fim lá do topo, mas só é possível ir de veículo, um carro. E para os turistas é disponibilizado umas vans que vão subindo esse monte. Ele parece um panetone. A forma dele é um panetone, mais ou menos. Então eles fizeram uma estradinha que vai contornando e vai subindo até o topo desse monte, onde lá então é edificada uma igreja. E também tem um mosteiro. E esta igreja disse que foi construída por Santa Helena, fazendo memória então da festa da Transfiguração do Senhor, da passagem da Transfiguração do Senhor. E realmente, quando nós entramos na igreja, tem um grande ícone, uma pintura retratando a cena da Transfiguração. É um lugar maravilhoso. Realmente ali nós temos uma vista panorâmica de Israel, de Jerusalém, né? Israel. Temos ali uma vista da Galileia, né? E realmente é uma experiência assim única, né? E um lugar maravilhoso em sua natureza e também no seu significado sagrado, porque Nosso Senhor pisou ali. Então nós imaginamos, nós que subimos a carro, né, numa van, aquele monte, e até o próprio veículo sofre para subir ali. Imagina aquela subida a pé. Nosso Senhor com Pedro, Tiago e João. O subir ao monte, no significado bíblico, na mentalidade bíblica, significa estar mais perto de Deus.
e ao mesmo tempo se distanciar e se desapegar daquilo que é plano, daquilo que é mundano, daquilo que é terreno, e subir ao monte com o espírito de penitência, cansaço do corpo, em jejum geralmente, porque é para a oração, e lá no alto do monte dedicar-se à oração, tem um significado todo especial para a mentalidade bíblica. Nosso Senhor, quando se retirava para rezar, ele subia ao monte, geralmente antes das suas grandes decisões. Nosso Senhor assim o fazia, e neste momento ele toma Pedro, Tiago e João, sobe com eles o Monte Tabor, e ali se transfigura diante deles. A teologia chama essa transfiguração de teofania, ou seja, a manifestação da sua divindade. De modo que a razão principal da transfiguração do Senhor está no fato de que ele antecipa aos discípulos, Pedro, Tiago e João, a visão da sua glória, do Cristo ressuscitado, e da glória que ele tem junto do Pai na eternidade. De modo assim a preparar Pedro, Tiago e João, confirmando-lhes na fé e acendendo-lhes, mantendo acesa a esperança sobrenatural, de forma que no momento da paixão, ali no Jardim das Oliveiras, na noite da Quinta-feira Santa, em que ele seria preso, seria julgado, seria açoitado, seria condenado à morte, carregaria a cruz e morreria no Calvário, esses discípulos então mantivessem a firmeza, mantivessem a fé. Mesmo assim, João e Tiago, Pedro e Tiago, fugiram, mas João permaneceu ao Senhor, junto ao Senhor, até ao pé da cruz. E a igreja nos coloca este evangelho, é festivo em si mesmo? Sim, porque se trata da ressurreição do Senhor, mas ele aponta para a paixão. Ele aponta para a paixão e morte do Senhor. De modo que a igreja nos dá a graça de meditar esse evangelho para nos motivar, para nos animar a perseverar na penitência quaresmal. De forma que, ao sentirmos durante a semana, durante os dias da quaresma, o peso das penitências e dos exercícios quaresmais, como o jejum, a abstinência de carne na sexta-feira, o jejum diário, né? A abstinência de carne na sexta-feira, unido às penitências ativas que nós escolhemos para esta quaresma, os propósitos de emenda, o exercício da via sacra, todos os exercícios quaresmais, que vai passando os dias e vão pesando, porque nós não estamos acostumados no dia a dia, durante o ano litúrgico, a rigores tão intensos como esses que são da quaresma e que são necessários para tirarmos frutos da quaresma, para bem celebrarmos a Páscoa. Então a igreja quer nos incentivar, nos dizendo que nosso Senhor, para chegar à glória da ressurreição, ele teve que passar pelo suplício e pela cruz. Ele teve que passar pelo Calvário. E se assim é com o nosso Senhor, não será diferente conosco. De modo que, no momento em que temos a tentação de desistir dos nossos propósitos quaresmais, quando temos a tentação de quebrar o jejum quaresmal, quando sentimos a tentação de não fazer abstinência de carne na sexta-feira, quando sentimos aquela tentação de abandonar nossos propósitos quaresmais, nossas mortificações passivas e ativas, então a igreja quer que nós nos lembremos a transfiguração do Senhor. Que a dor, o sacrifício, o pesar, o sofrimento, a dor, ele é passageiro, ele dura um certo momento. Ele pode até perdurar um pouco no tempo, mas passa. A dor dura um tempo, mas a glória é eterna. De modo que a penitência que não tem um fim em si mesmo. A penitência ela é meio
de purificação, de reparação dos nossos pecados, de santificação pessoal, para chegarmos, alcançarmos pela misericórdia de Deus, a participação da glória eterna. E que, portanto, vale a pena passar por aquele pesar, passar por aquela tentação, passar por aquele jejum, por aquela adversidade, passar por aquele tormento que muitas vezes podemos experimentar dentre nossas adversidades e também dentre os rigores dos exercícios quaresmais, porque o que nos espera depois é o gozo, a felicidade e a glória eterna. E que perdermos um pouco de prazer dado à nossa carne, mesmo que sejam prazeres lícitos, como o comer, como o beber, como outras coisas que podem ser lícitas e são boas, que perder um pouco desse gozo e desse prazer vale a pena, porque o que nos espera é um gozo, uma alegria, uma felicidade eterna que nunca mais nos será tirada. De modo que a transfiguração do Senhor deve estar presente conosco durante toda a quaresma. E quando pesar, quando nosso corpo reclamar os rigores dos exercícios quaresmais, devemos lembrar que o que nos espera lá na frente é a felicidade eterna, é a consolação e a felicidade já neste mundo que o Espírito Santo nos proporciona. Ainda uma felicidade limitada, ainda parcial, mas que ela já aponta para a felicidade eterna, como um lampejo, como uma faísca, como uma demonstração que nosso Senhor nos dá e nos permite pelo Espírito Santo para nos incentivar, para nos animar a procurar sempre não fugir da penitência e não fugir das adversidades deste mundo, porque o que nos espera depois é a vitória definitiva numa glória, num grau de glória que Deus nosso Senhor nos dará no céu. Portanto, caríssimos irmãos, nós, em primeiro lugar, devemos, durante esta quaresma, estar animados em abraçar de bom grado as penitências impostas pela igreja durante a quaresma e também durante o ano litúrgico, porque a prática do jejum, da mortificação, da oração intensa, ela não é uma prática só para a quaresma, é uma prática para a vida, de forma que a quaresma ela nos dá uma retomada. A quaresma tem essa pedagogia de nos reensinar, de nós reaprendermos a voltar à vida, a recolher-se interiormente e reordenar e voltar a vida para Deus. De forma então que devemos receber com muito bom grado as penitências, as mortificações que a igreja nos impõe nesta quaresma. Devemos fazê-las, cumpri-las sem reclamar, com gratidão por este zelo que a igreja tem conosco, por esta oportunidade de tantas graças que a quaresma nos oferece para a nossa emenda e para a nossa conversão. Depois também devemos abraçar de boa consciência e com docilidade interior as resoluções que fizemos para a nossa quaresma, as mortificações que nós escolhemos, às vezes em não comer algum tipo de alimento que nós gostamos, e de nos privarmos de alguma atividade ligada ao entretenimento, que nós sempre privamos, temos um certo apego, uma certa preferência por estas, né? Então é uma oportunidade de nós abraçarmos de bom grado e renovarmos os nossos propósitos, de torná-los mais concretos, de torná-los mais objetivos, de torná-los de maneira mais eficazes e com frutos para uma verdadeira mudança de vida e uma verdadeira conversão. E também o Evangelho da Transfiguração nos lembra que nós devemos perseverar no combate espiritual diante das adversidades e dos sofrimentos inevitáveis. Nós não podemos pensar que o católico deve ficar aí procurando sofrimento, procurando adversidade.
Nós temos que tomar cuidado, por exemplo, atravessar a rua. Temos que ser prudentes, para não sermos atropelados e aí arranjar aí uma dor de cabeça aí, ficarmos acamados, quebrar uma coluna, quebrar as pernas, ter um problema aí de traumatismo craniano num atropelamento, ficarmos numa cama, no hospital, e o que pode acontecer num acidente desses, temos que tomar cuidado. Não podemos buscar sofrimentos e contratempos para nós. É inevitável muitas vezes alguns sofrimentos, mas muitos sofrimentos são evitáveis e devemos evitá-los. Nós não somos sadomasoquistas e queremos arranjar sofrimentos e dores para nos penitenciarmos. Não, nada disso. Devemos tomar cuidado, andar na rua para não sermos assaltados, tomarmos um tiro, não brigar no trânsito para evitar um contratempo aí e sofrermos uma violência. Devemos tomar cuidado também com o que comemos, não ficarmos doentes, estragarmos nossa saúde. Temos que evitar esses sofrimentos, né, desnecessários. Devemos tomar cuidado também com as coisas relativas a perigos, né, que nos cercam. Ou seja, diversos sofrimentos que devemos evitá-los. Porém, nas condições da vida deste mundo, existem os sofrimentos inevitáveis. É inevitável ficarmos gripados, por exemplo. Parece uma coisa boba, pequena, mas nos causa um grande desconforto. E não temos como fugir disso. É inevitável, às vezes, pegar uma infecção, temos uma febre, né? Temos que ir no médico, tomar remédio, às vezes até uma internação. Às vezes é inevitável ter que fazer uma cirurgia para consertar alguma coisa no nosso corpo e assim podemos conservar a saúde. Muitas vezes pode ser inevitável. É inevitável um dia tropeçar na rua, cair, machucar o membro do corpo. Ou seja, tem sofrimentos que são inevitáveis. Infelizmente, às vezes até um sofrimento que não temos controle sobre as circunstâncias e um sofrimento de uma fatalidade, de um acidente que não escolhemos, que não foi questão de imprudência nossa, foi imprudência de alguém. Existem sofrimentos inevitáveis, mas muitas vezes eles não são tão grandiosos assim. Temos pequenas adversidades no dia a dia, contrariedades no dia a dia, e que são inevitáveis, contratempos, imprevistos. Então a igreja quer nos chamar a atenção nesse segundo domingo da Quaresma, de que nós não podemos fugir dos sofrimentos inevitáveis, sobretudo os que estão ligados à nossa responsabilidade diante de Deus, aos que estão ligados aos deveres religiosos, o cumprimento dos deveres religiosos, aos contratempos e adversidades ligados aos deveres de Estado, como pai de família, como uma dona de casa, por exemplo, como um sacerdote. E que é besteira nós queremos fugir dos sofrimentos inevitáveis, porque não temos como nos desfazer deles. Então a igreja quer nos ensinar que diante do sofrimento inevitável, de uma contrariedade, de uma adversidade inevitável, o que nós temos que fazer é abraçar a cruz e encarar o sofrimento. E não ficar fugindo, mas com a dignidade de filhos de Deus, com a cabeça erguida, de peito aberto, abraçar a adversidade e encará-la. De modo que, se nós assim o fizermos, passaremos por alguns pesares, passaremos por alguns momentos, quem sabe, difíceis, às vezes alguns momentos de sufoco, que faz parte, mas temos, pela transfiguração do Senhor, a certeza da vitória. Porque não nos faltará a graça de Deus, e não nos faltará os meios, ao seu tempo, segundo a vontade de Deus, como Ele bem entender, não conforme nós queremos, mas segundo a vontade dEle, não faltará os meios e a graça necessária para nós superarmos todas essas adversidades. Portanto, caríssimos irmãos, não sejamos covardes em fugir
das responsabilidades e das adversidades inevitáveis, que devemos abraçá-las com consciência diante de Deus nosso. E o nosso grande consolo é, nesses momentos, nos lembrar da transfiguração do Senhor. Nos colocando no lugar de Pedro, Tiago e João, que naquela noite da Quinta-feira Santa, quando de repente viram o Mestre preso, como se fosse um bandido, o Deus que se fez homem, tratado como qualquer um, como um delinquente, e viram ele sendo condenado à morte, carregando a cruz e pregado no Calvário na cruz. O grande consolo deles foi qual? Se lembrar da transfiguração do Senhor. Se lembrar das suas palavras que o Filho do Homem devia de entrar em Jerusalém, que lá seria maltratado, desprezado pelos escribas e fariseus, que lá ele seria condenado à morte, que ele iria ser pregado numa cruz, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E a transfiguração do Senhor então colocou esta predição de Nosso Senhor, esta promessa, que ele ressuscitaria na frente dos olhos deles. Eles que viram a teofania, a manifestação da divindade do Senhor, no seu rosto resplandecente como o sol, de sua veste branca, pura, alva, como a neve, de modo a ofuscar os seus olhos. Eles vendo essa manifestação da divindade do Senhor com os olhos da carne, nos transmitiram esse ensinamento para que nós aqui hoje, neste mundo, pudéssemos então enxergar a transfiguração com os olhos da fé. E temos a certeza, a prova, na fé, de que nós, caríssimos irmãos, se estivermos unidos a Ele, no sofrimento, na cruz e na morte, nós também estaremos unidos a Ele na vitória, na cruz, na alegria e na glória. Porque Ele nos promete a ressurreição da carne, que nós professamos o credo, creio na ressurreição da carne. De modo que essa promessa de Nosso Senhor se realizará, como já se realizou nele. E a realização que ocorreu nele é a prova de que isso também se realizará em nós, se tivermos sempre, até o fim, perseverando na vida da graça, unidos a Ele em comunhão com Ele. Unidos a Ele na sua morte, também estaremos unidos a Ele na sua glória, na sua ressurreição, na sua vida eterna. Portanto, caríssimos irmãos, essas verdades que a igreja nos coloca aqui neste domingo devem então nos animar nessa quaresma. Não pensemos que a penitência ela é representação de tristeza, ela é representação de ficarmos acabrunhados, de ficarmos pesarosos, e de ficarmos infelizes, tristes. Não, a quaresma não tem nada a ver com isso. Mesmo, claro, sentir em nossa carne o peso do jejum todos os dias, sempre sair da mesa com fome, nosso corpo sente, reclama de nós. Mesmo sentindo o peso das abstinências de carne nas sextas-feiras, unido ao jejum, unido ao jejum, que nós estamos acostumados em todas as sextas-feiras do ano, mesmo sentindo o peso das mortificações que a Igreja nos coloca, a lembrança dos nossos pecados, do nosso arrependimento pelos nossos pecados, a vergonha dos pecados da vida passada, tudo isso é um pesar, é a humilhação pelas nossas faltas, nossas negligências diárias, a humilhação de se confessar humildemente. É uma santa humilhação, mas é uma humilhação. Tudo isso, caríssimos irmãos, e também, claro, não podemos esquecer dos contratempos que o demônio coloca na parede. O demônio coloca situações assim, muito contraditórias para nos desanimar, para que desistamos dos propósitos, para que abandonemos o jejum, abandonemos a abstinência.
Às vezes, quando cometemos, quem sabe, por infelicidade, uma negligência, um jejum, quebramos o jejum, temos que confessar e reiniciar tudo. Quebramos a abstinência de carne, quebramos o propósito quaresmal que fizemos para nós mesmos diante de Deus, com as mortificações ativas, né? E aí o demônio nos coloca então aquelas sugestões de que, olha, larga isso não é para você, a santificação não é para você, isso é para os santos, você é um pecador, você é um miserável, olha os pecados que você já cometeu, você é um zero à esquerda, você não é nada, para com isso é coisa para o Padre Pio, isso é coisa para Santa Catarina de Sena, isso é coisa para São Francisco, isso é coisa para Santo Inácio de Loyola. Olha os seus pecados da vida passada, agora você quer dar uma aí de São João Maria Vianney? Quem é você para isso? E você? Agora quer dar uma de santa? Olha os seus pecados da vida passada, agora quer virar Santa Teresinha? O demônio coloca essas sugestões para nos desanimar. Então, caríssimos irmãos, devemos perseverar diante das adversidades, dos contratempos que o demônio coloca e diante das sugestões que ele põe no caminho, de modo a não nos deixar desanimar e compreendermos que a Quaresma, mesmo com todos os rigores e adversidades inerentes a ela, deve ser vivida com o máximo de bom humor possível, de modo que o corpo, sentindo o peso dos rigores da Quaresma, da penitência quaresmal, a nossa alma está alegre, nossa alma está cheia de vida, cheia de esperança, cheia de fé, cheia de fervor, mesmo sentindo o peso de um problema que surgiu, de um contratempo, de uma adversidade que aconteceu, que apareceu, e que aquilo pode nos tirar do sério, pode nos tirar do caminho, da perseverança, pode nos levar a reclamar, a querer desacreditar e desanimar de vez, né? Ou nos dá então aquela vontade de relaxar. Devemos então, caríssimos irmãos, neste momento lembrarmos da transfiguração do Senhor e nos encher de santa esperança sobrenatural. Devemos nesse momento renovar o nosso fervor, o fervor da nossa fé. Devemos nesse momento então colocar mais empenho, abraçar a cruz, agarrá-la com força, como fez nosso Senhor. De modo, caríssimos irmãos, que nosso Senhor sentiu o peso da cruz e durante a via sacra ele caiu 3 vezes. E portanto, se nós tivermos algumas quedas, nós devemos fazer como nosso Senhor, que não caiu por causa do pecado, pelo peso do pecado, não. Ele caiu pelo peso dos nossos pecados. De modo, caríssimos irmãos, que ele levantou e continuou carregando a sua cruz, abraçado a ela, até o alto do Monte Calvário. E portanto, nós também devemos carregar a nossa cruz como ele, com a vontade de fazer a vontade, o ímpeto de fazer a vontade do Pai, perseverando, sem se deixar levar pelas nossas más tendências. Ou seja, é o momento de corrigirmos nossas más tendências. Nós não podemos continuar os mesmos daqueles do passado. Perseverar com a graça de Deus, sem desanimar, mesmo com reincidências em pecados, mesmo que tenhamos que confessar mais vezes, perseveremos, porque nós temos a confissão à nossa disposição, nós temos a Santa Missa, nós temos a comunhão, nós temos o terço, nós temos Nossa Senhora, nós temos São José, nós temos os santos do céu que intercedem por nós, nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos São Miguel Arcanjo, que nos dá vitória sobre as tentações do demônio. Não nos falta nada de meios e de graças, sobretudo na Quaresma, para nos mantermos firmes e perseverantes, cheios de alegria,
E assim, caríssimos irmãos, darmos testemunho diante do mundo que a penitência não nos deixa tristes, pelo contrário, a penitência e a dor pelos nossos pecados e a nossa mortificação pessoal, quaresmal, ela, pelo contrário, nos torna mais alegres, nos torna mais entusiasmados, nos torna mais contentes, nos torna mais empolgados pelas coisas de Deus, nos torna mais convictos de que as coisas deste mundo são relativas e de que a dor, ela pode ser aguda, mas ela passa, de que o sofrimento pode durar um tempo, mas ele é transitório, e o que nos espera lá na frente, como prova que nos dá a transfiguração do Senhor, é o grande gozo, é a grande alegria, é a grande felicidade eterna do céu, que nunca mais nos será tirada. Portanto, devemos trocar, sim, os prazeres ilícitos e também os prazeres lícitos, inerentes à mortificação ativa, para os prazeres muito mais elevados, para os prazeres muito mais edificantes e celestes, que são os prazeres, os gozos e as alegrias da vida eterna, que Deus nosso Senhor quer nos dar, para nunca mais nos tirar. Toda alegria e gozo que podemos ter nesse mundo, por mais lícito que seja, não será tirado, passará. Porém, aquilo que é de Deus, que é eterno, nunca mais nos será tirado. Então vale a pena perseverar, vale a pena abraçar a cruz, vale a pena encarar os sofrimentos, as adversidades, com esse ímpeto católico cristão. De modo que para o católico, o testemunho dos santos nos dizem isso, a história da igreja nos mostra o ímpeto dos católicos, o fervor que eles tinham, o fervor dos santos, aquele amor a Nossa Senhora, aquele amor a São José, aquela confiança total e restrita na providência divina, de modo que sempre viveram para o sobrenatural, nunca se deixaram acabrunhar e se desencantar devido às adversidades, por mais que sejam mais angustiantes deste mundo. E eles cristianizaram todo o mundo, pelo menos toda a Europa. E os resquícios da cristandade presente entre nós, nas grandes catedrais, nas grandes obras católicas, da cultura, em todas suas dimensões, nos dão prova indubitável, de que o espírito católico deve sempre estar aceso, de modo então, caríssimos irmãos, a mostrarmos para o mundo que a penitência, o abandono do pecado, o abandono dos prazeres mesmo lícitos, não é para nós motivo de tristeza, pelo contrário, é um motivo de uma grande alegria, é um motivo de glória, é um motivo de honra diante de Deus, porque nós sabemos o que nos espera. O pecador sabe o que o espera. Aquele que é mundano, que é pagão, sabe que o que o espera é o nada, é a danação, é a condenação, e morre sob os tormentos dessa convicção. Mas para nós, caríssimos irmãos, se estamos com Cristo, se estamos no combate, se estamos sinceros, no caminho reto, de consciência sincera e reta, diante de Deus, amando realmente a verdade, e querendo realmente o que Deus quer de nós, tenhamos certeza, caríssimos irmãos, que nós devemos caminhar para o céu sem temor. Devemos caminhar para o céu com toda a confiança, porque Deus, nosso Senhor, que nos conduz pela sua graça e pela sua misericórdia. E que, portanto, devemos nos sentir filhos de Deus livres. Não somos escravos de nada. Devemos viver como filhos de Deus, cheios de esperança, cheios de alegria, porque a transfiguração do Senhor nos dá essa prova. A transfiguração do Senhor nos dá essa certeza. É uma certeza sobrenatural, é uma certeza celeste, e que, portanto, caríssimos irmãos, devemos viver do sobrenatural, devemos viver da convicção daquelas realidades invisíveis, daquelas realidades celestes, porque elas que dão o verdadeiro ânimo, a verdadeira alegria, a verdadeira força interior para nos mantermos no caminho, sem desviarmos para um lado ou para o outro.
Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, a quem nos lembramos no final dessa meditação com muito carinho, que renovemos os nossos afetos de amor à nossa Mãe Santíssima, que nos acompanha nessa quaresma, em nossas penitências e em nossos propósitos. Peçamos a ela, então, que nos momentos das adversidades, dos sofrimentos e contrariedades, nos lembremos sempre da transfiguração do Senhor. Que tenhamos, pela transfiguração do Senhor, aqueles afetos mais nobres, aqueles sentimentos mais cheios de alegria e de gratidão. E que assim, caríssimos irmãos, Nossa Senhora nos ajude a perseverar nessa quaresma, para que esta quaresma traga muitos frutos espirituais de santificação e de renovação interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.